Olha, eu não sei por que cargas d'água o meu pai nunca acreditava em nada que eu falava quando era criança. Ele me dizia assim que pra ele eu era culpada até que eu conseguisse provar o contrário. Só que o problema é que meu pai nunca me dava a oportunidade de provar que eu não era culpada. Ele preferia acreditar numa pessoa que ele nunca tinha visto na vida do que acreditar em mim, que sou filha dele. E isso me machucava, assim, porque eu me sentia muito desprotegida, eu me sentia, assim, injustiçada o tempo todo. Eu nunca tinha uma pessoa ao meu favor pra me apoiar, sabe? E uma vez que ficou muito marcado pra mim, que foi muito humilhante, foi o seguinte: tem uma prima minha que nós duas é da mesma idade. E nessa época a gente tinha 10 anos, sabe? E pensa numa menina mentirosa, mimada, fofoqueira, não. Tudo que você pode imaginar, era essa prima minha quando era mais nova. Porque os meus tios, pai dela, eles eram totalmente ao contrário do meu pai. Eles sempre acreditavam em tudo que ela falava, sabe? Ela caçava encrenca e os meus tios iam lá, brigava e quebrava o barraco porque a filha deles era inocente, era santinha. Enfim, eu também não acho legal isso. Pra mim, nenhum extremo é certo, sabe? Principalmente na criação de um filho. Eu acho que a gente tem que saber ouvir e avaliar, né? Se a criança tá falando a verdade, se ela tá mentindo. Não é acreditar demais igual os meus tios faziam e nem desacreditar total, igual meu pai sempre fez comigo. Mas enfim, os meus pais gostavam muito de ir pra casa dessa prima minha e sempre me levar, é óbvio, né? Aí teve um domingo que a minha tia mãe dela chamou a gente pra almoçar lá e outros tios meus também. A casa deles lotou nesse domingo. A gente foi. Quando chegou lá, a minha prima Anjinha da família chamou eu e outra prima minha pra ir pro quarto dos meus tios, pai dela, vai escutando. Quando a gente entrou no quarto, né, conversou, de repente, do nada, ela soltou assim: vocês querem ver? Eu vou mostrar uma coisa aqui que o meu pai e a minha mãe ficam assistindo o tempo todo aqui no quarto. E do nada, a menina me coloca um pornô na televisão do meu tio. Quando eu vi aquilo, eu queria cair morta. Porque, primeiro, eu era muito vergonhosa, eu era totalmente na minha. E segundo, eu já tava imaginando a cena do meu pai vendo aquilo ali e me matando, achando que tinha sido eu. Porque eu já sabia, né, que não sei de que forma eu seria culpada. E eu e a minha outra prima começou a pedir ela: pelo amor de Deus, tira isso aí, sua louca. Você não tá vendo que se os nossos pais chegar aqui, eles vão matar a gente. E ela zoando, sabe? Nem aí, porque ela sabia que os pais dela davam asa pra ela mesmo. E não deu outra. Quando eu fechei a minha boca, o meu tio, o pai dela, entrou no quarto. E quando ele viu aquela cena na televisão e viu nós três ali sentados assistindo, ele já começou a gritar quem tinha colocado aquilo, que nós estávamos ficando maluca, que nós três estávamos fazendo trancada no quarto assistindo aquilo. E sabe o que a minha prima, filha dele, teve a cara de pau de fazer? Ela falou assim pro pai dela que eu obriguei ela a colocar aquele filme pra elas duas assistir. Olha só a cara de... Não, ela era dissimulada desse jeito. E aí nisso eu já desesperei, que eu falei: meu divino Pai eterno, meu pai vai acabar com a minha raça. E eu comecei a chorar, falando pra ela parar de mentir, e fiquei pedindo pra minha outra prima contar pro meu tio que não, que tinha sido ela. Só que a minha outra prima ficou calada, ela não teve coragem de me defender, porque ela sabia que independente do que ela falasse, o meu tio ia acreditar na filha dele. Então ela ficou quieta e deixou eu levar a culpa. E aí o meu tio já começou a brigar comigo e saiu lá fora pra chamar meu pai. E eu já fiquei esperando, sabe? Falei: meu pai vai entrar aqui com o cão no couro. E não deu outra. Meu pai já entrou me batendo e eu pedindo meu pai, pelo amor de Deus, que eu não era culpada. E aí depois que meu pai terminou de me bater, ele falou assim pra mim que eu ia sair lá fora, ia pedir perdão pros meus tios, pra todo mundo que tava ali, inclusive pra minha prima, que foi a prima que colocou o filme. E aí eu desesperei mais ainda, porque eu era muito vergonhosa, e aquilo pra mim, a humilhação pra mim que o meu pai tava querendo fazer comigo, era pior do que a sua que ele tinha acabado de me dar. E eu comecei a pedir, falei: pai, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Se o senhor quiser me bater mais, pai, me bate, mas não me obriga a fazer isso não, pai. A minha prima é o capetinha, o senhor sabe, ela vai ficar zoando da minha cara depois. Mas ele não quis nem saber, ele falou pra mim: quem mandou você colocar essa safadeza aí? Agora você aguenta as consequências, eu não te aguento mais. E nisso meu pai me saiu arrastando pelo braço
e me obrigou a pedir desculpa um por um dos meus tios e dos meus primos que estavam ali. E eu lembro que eu ficava chorando assim, olhando pra cara de muitos deles, me zoando, inclusive os meus primos, sabe? E aquela foi a pior vergonha que eu passei no mundo. E o sentimento que eu fiquei, assim, de ser ninguém ali, sabe? De não ter ninguém pra me proteger, pra me defender, porque ninguém ali acreditou em mim e nem defendeu do que meu pai tava fazendo comigo. E aí, nisso, os dias passou, sabe? E eu fiquei muito assim, eu não queria nem sair de casa mais por causa disso, porque eu morria de medo de aonde que eu fosse acontecer uma situação que meu pai fizesse comigo daquele mesmo jeito. E eu sei que hoje em dia, muitos anos depois, assim, tendo outra cabeça, eu não vou falar que eu não tenho uma certa mágoa do meu pai, porque só de eu estar dividindo isso aqui com vocês já prova que eu tenho mágoa, sim. Só que se eu falar que eu tenho ódio, graças a Deus, ódio do meu pai eu nunca tive, eu consigo entender que apesar de tudo que meu pai fez pra mim, apesar dos traumas que ele deixou na minha cabeça, meu pai também foi um homem muito trabalhador, sabe? Ele sempre lutou muito pra não faltar nada pra mim, nem pra minha mãe, nem pros meus irmãos, então também eu reconheço isso. Mas só que o dia que eu descobri que eu tava grávida, a primeira atitude que eu tive foi prometer para Deus que eu nunca na vida ia ser para os meus filhos o que o meu pai foi para mim. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E se tem uma coisa que eu concordo muito com o que essa menina da história falou, é que na criação de um filho, nenhum extremo é legal, né? Nenhum pai que acredita em tudo que o filho fala e faz, né? Um filho que vai lá e caça encrenca, confiando que o pai e a mãe vai proteger, vai passar a mão na cabeça. E nenhum pai, como era o pai da menina dessa história, né? Que não acredita em nada do que o filho fala, porque eu acho que causa, sim, traumas e até revolta, né? E acaba se tornando um pai cancelador, que é uma coisa que tá falando muito agora com esse Big Brother. Então, não extremo é legal, né? A gente tem que saber ouvir, tem que saber avaliar, conversar, entender e conhecer os próprios filhos, não é mesmo? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Deixa aqui nos comentários, vocês sabem que eu amo ler, interagir com vocês. Eu tento responder o máximo que eu consigo. Sempre tô deixando coraçãozinho pra todo mundo. Afinal, eu devo a vocês, né, o crescimento do canal cada vez mais. A gente já tá aí batendo 35 mil inscritos, então muito obrigada de coração. E aí, já que eu agradeci, vamos mendigar agora, né? Gente, deixa o like, que é muito importante pro canal continuar evoluindo. Às vezes vocês podem achar que não, mas é sim muito importante, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito pra fazer parte aqui do nosso cantinho. E ativa o sininho de notificação também, porque assim, sempre que eu postar história nova, o YouTube vai te notificar, tá bom? Me siga lá no Instagram, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês, tô sempre conversando nos stories, mostrando um pouco do meu dia a dia, tô postando reels agora engraçado, postando meme. Então, gente, o meu Instagram tá assim, ó, babado, vai lá. E se ainda você quiser ver a sua história passando aqui no canal, tá? É nesse meio que eu vou deixar aqui na sua telinha. Eu só quero deixar claro, gente, que nem todas as histórias dá pra contar aqui no canal, porque o YouTube agora, ele tá bem severo com esse negócio de monetização. Histórias de abuso, histórias de relacionamento abusivo, histórias que envolvem menores de 13 anos, não tá dando pra trazer aqui no canal, porque o YouTube não tá monetizando os vídeos. Então eu espero muito que vocês entendam isso também. E quero lembrar que mesmo assim, gente, eu leio cada história com muito carinho, apesar de não responder, porque eu não consigo, porque é muito e-mail, tá bom? E é isso, chega de falação, que eu já conversei demais. Beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos. Tchau!